trazer nessa noite uma meditação, uma palavra para a vida de vocês. Deus falou algumas coisas ao meu coração, e eu tenho compartilhado isso na minha Casa Luz, com os meus irmãos, e eu quero estar compartilhando com vocês algo que é muito importante para esse tempo. Por que eu digo importante? Porque estamos vivendo um momento em que que o Espírito Santo está derramando no planeta Terra com mais intensidade gotas de avivamento. Amém. Vou dizer de novo. O Espírito Santo está derramando no mundo inteiro gotas de avivamento. Eu não sei se você participou das noites de avivamentos aqui. E na sexta-feira nós batalhamos um bom combate, foi um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Mas sábado aconteceu algo diferente. Jesus, ele veio de um jeito nessa igreja, com a família dele aqui. Ficamos até 23 horas, era quase meia-noite, estávamos aqui adorando, glorificando. Famílias com criança de colo aqui. Eu particularmente, eu posso definir sábado, na verdade, os 3 dias, um encontro implacável com Jesus. A minha vida foi implacável. O que eu recebi, o que eu entendi, e o que eu também não entendi que aconteceu em mim, mas pela fé eu tomei posse, porque foi grandes coisas. E desde lá o dunamis na minha vida tem explodido, mas porque precisamos disso, meus irmãos. Avivamento é isso, é o que está morto na tua vida começar a viver novamente, ressuscitar dos mortos. E Jesus faz isso. Se você crê, Ele faz isso. Participe, esteja junto. A família de Deus é uma das coisas mais importantes que nós temos, a igreja do Senhor. Só que a questão da igreja é porque não são feitas de anjos. A igreja são feitas de pessoas. E muitos ao longo da caminhada, elas olham para as pessoas e os defeitos. Elas exaltam os defeitos e esquecem das qualidades. E aí muitos, durante o caminho, ficam para trás, porque têm expectativas em homens. Mas, meus irmãos, somos tão falhos quanto vocês. Todos nós somos falhos. E estamos no nosso processo de crescimento em Cristo. Estamos numa crescente, olhando para Jesus e aprendendo com Ele, e crescendo com Ele, sendo transformado através do Espírito. E a nossa vida é um processo. Então eu te convido a fazer parte da família de Deus. Participe dos eventos, participe do que a gente está fazendo como igreja, porque nós estamos entendendo algo de Deus para essa estação e precisamos de ferramentas, precisamos estar juntos, precisamos de poder, precisamos de unção, precisamos crescer no entendimento da palavra de Deus, porque nela há caminhos de vida eterna. Amém? Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque nela contém os caminhos da vida eterna. E muitos de nós não nos conectamos com a palavra de Deus, não amamos a palavra de Deus, não amamos a palavra de Deus. Eu trouxe a minha palavra, que inclusive esse aqui foi um presente que eu ganhei do meu pastor Jabez, há um tempo já. Eu amo a palavra de Deus. Uma coisa doida, cheguei, pastor Diego, em casa, 1h da manhã, eu estava sentado, no sábado, estava sentado em casa, tentando achar o sono, e estava lá, sentindo algo tremendo no meu ser. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Veio um negócio louco para ler a Bíblia. Eu comecei a pegar a Bíblia, e eu comecei a ler, eu comecei a abraçar a palavra, eu comecei a beijar a palavra. Jesus, a palavra é maravilhosa, e eu comecei a ter um relacionamento sério maior com a palavra de Deus. É isso que o Espírito faz, te dá um desejo louco de você ler, de você comer a palavra, de você conhecer Jesus na palavra, meus irmãos. Você precisa fazer isso, e eu vou te ensinar algumas coisas nessa noite que te impede de você viver algo com Deus. É o que Jesus está falando no meu coração. Tem algumas coisas em você que te impede de crescer, que te impede você de se conectar ao dunamis de Deus, impede você de viver uma vida dinâmica, uma vida de fogo, uma vida de unção, uma vida cheia do Espírito Santo, para você ficar uma vida como uma múmia.
Sabe, muitos de nós vivemos uma vida como se fôssemos múmia, pessoas religiosas. Eu não estou apontando erro nem defeito de jeito nenhum, mas o que acontece é porque nós não conhecemos o que está acontecendo. A falta de conhecimento das coisas de Deus e do mundo espiritual faz com que a gente muitas vezes seja lançado, sabe, por espíritos malignos, pelos caminhos da nossa mente, do nosso intelecto, e por causa disso, nós não desfrutamos das grandes e maravilhosas coisas que Deus criou para nós. E eu vou ler para vocês isso. Vou mostrar na palavra de Deus, vou mostrar para vocês que não é uma palavra de coaching, que não é uma palavra, sabe, de filosofia humana. Eu não li nenhum livro de Napoleão Hill para trazer isso para você, mas sabe o que é? O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Esse é o Evangelho. É poder de Deus. Mas antes eu quero fazer uma introdução nisso que eu vou falar para vocês. Quero que vocês abram comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Essa versão aqui, às vezes ela me... Mas eu trouxe duas versões aqui que eu gosto muito, da NVT. E eu quero ler, olha o que diz aqui. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, ou resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Deus, da mesma forma que Ele criou os céus e a terra, e teve um momento que a Bíblia fala, e Deus disse, haja luz. Houve um momento na nossa vida, em que houve um haja luz. Estávamos em trevas, longe de Deus, embolados em nossos pecados. Mas no momento em que nós aceitamos a Jesus e fizemos uma aliança com Ele, houve luz no nosso interior. Está escrito aqui, ó. E esse haja luz no nosso ser tem um objetivo, para que conheçamos o porquê, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tem um propósito. A luz que ilumina o nosso ser, que foi quando nós acessamos a porta chamada Jesus. Quando nós aceitamos, reconhecemos que Ele nasceu, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele não está ainda no crucifixo, que Ele ressuscitou e está com Deus Pai, e está aguardando o momento certo para que Ele venha nos buscar, para que Ele venha estabelecer o reino de Deus por completo aqui na terra. Nesse momento que nós reconhecemos isso, houve luz no nosso ser. A Bíblia fala que nós saímos do reino das trevas para o reino do seu amado, o reino da luz. Vocês creem nisso? Amém. Então, eu quero que você repita comigo: eu faço parte do reino da luz. Eu não estou mais em trevas, porque dentro de mim resplandece uma grandiosa luz. Amém, amém. Movimente-se, meu irmão, movimente-se. Eu vou te ensinar nessa noite que há muitas fortalezas na sua mente que você não sabe, que te impede de até você declarar a palavra de Deus. E você precisa, se você quiser experimentar algo de Deus maior, se você quiser ter um encontro contigo, você precisa tomar essa palavra para você. E você precisa começar agora a viver uma vida combatendo essas fortalezas que estão no teu subconsciente, no teu inconsciente, no teu ser, te atrapalhando. Eu quero dizer que depois que você aceitou a Cristo, você agora, a Bíblia fala o seguinte, olha: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Agora, estamos em Cristo, em nós habita uma luz, e nós somos santuário ou templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. E em João 14,17, o próprio Jesus falou assim, olha: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Essa presença de Deus interna, essa
manifestação do Espírito Santo que está em você, meu irmão, está dentro de você. Esse mesmo Espírito que está em você, ele foi lá, a Bíblia fala que o Espírito foi aonde Jesus estava morto, no Hades, e ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos está conosco, vive em nós, nós somos tabernáculo dele. Tem uma música que fala assim: ele veio tabernacular entre os seus. Você tem um poder grandioso dentro de você, e eu quero continuar isso aqui. Mas quando você começa a viver a vida com Deus, você começa a viver alguns conflitos, algumas coisas começam a acontecer, porque antes o teu espírito, tua alma e seu corpo estavam dominados pelas trevas, mas depois que você fez uma amizade com Cristo e entregou sua vida para Ele, o teu espírito agora está com Deus, é um só com Deus. 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Mas a sua alma e o seu corpo ainda sofrem os sintomas de uma vida que estava em trevas, que começa agora um processo de renovação, começa um processo de cura nas tuas emoções, na sua mente, no seu consciente, no seu corpo. Doenças começam a ser curadas à medida que você começa a viver uma vida com Deus. Suas emoções começam a sofrer um impacto disso. E aí, nós começamos muitas vezes nessa caminhada a vivermos conflitos. E eu vou mostrar para vocês isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 11. Quero ler para vocês. Olha o que diz aqui. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero ler na versão NVT também. Eu vou ler de baixo para cima. Nesse último versículo diz, olha: também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vocês receberá vida. Então agora a nossa vida ela precisa ter essa constância de comunicação com Deus, essa vida no Espírito, que agora o que está no nosso Espírito começa a afetar, precisa afetar as nossas emoções e precisa afetar o nosso corpo. Quando você aceita Jesus, todos os seus problemas não estão resolvidos. Você começa a receber chaves para resolver as suas questões, os teus dilemas, os teus traumas. E é por isso que, por exemplo, nós temos um treinamento que nós fazemos aqui, um momento muito especial de cura interior, que vai acontecer nesse mês. Fique atento, passamos agora aqui no anúncio. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, que nós aqui nos encontramos para justamente mostrar todas as ferramentas, todos os recursos, tudo que Deus disponibilizou para você ser curado, transformado, ativo, liberto. E eu convido você que não fez, faça, se inscreva, me procure, pode procurar a pastora Isa, pode procurar os pastores dessa casa, os líderes, que eles têm uma informação para você, porque Deus precisa curar você. Você precisa da cura de Deus para você. Vamos lá. Eu
Eu estou um pouco ansioso aqui, porque eu estou logo querendo ir para a metade da palavra. Mas olha o que diz esse trecho que eu li aqui. Dominados pela natureza humana ou controlados pelo Espírito. E é justamente isso que acontece conosco. Muitas vezes, na nossa caminhada, o tempo todo, nós nos deixamos ser dominados pela nossa natureza pecadora e humana. Estamos com Cristo, temos o Espírito dentro de nós, vivemos experiências com Deus, mas há um conflito dentro de nós. Muitas vezes aquela vontade de fazer uma coisa errada, os pensamentos, as mentiras que vêm na mente, pensamentos do passado, coisas que muitas vezes nos atormentam, pesadelos, sabe? Às vezes vivemos a nossa vida no dia a dia e nós ficamos insatisfeitos conosco mesmo, porque a gente vê que não está legal a coisa, e há um conflito no seu interior. E aí a Bíblia fala que aqueles que são dominados pela natureza humana, eles pensam nas coisas da natureza humana. Então quer dizer que em nós temos uma natureza que ela é fato, ela é real, e eu não posso deixar com que essa natureza humana me domine, me controle. Mas agora que eu tenho Jesus na minha vida, eu preciso que Ele controle o meu ser, todo o meu ser, minha mente, minhas emoções, meu andar, meus relacionamentos, minha família, minha conversa, o que sai da minha boca. Você sabia? A palavra de Deus diz em Provérbios 18, que da nossa boca há vida e morte, e do que sai dela eu me alimento. O que tem saído da tua boca nesses dias? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nasci e cresci num lar tremendamente desorganizado, opressor. O meu lar, os meus pais eram pessoas maravilhosas como pais, mas infelizmente algumas coisas eles deixavam acontecer dentro de casa que eles não entendiam. Eles tinham a cultura deles, a forma deles me ensinarem as coisas. A minha mãe era uma pessoa muitíssimo negativa, e ela me ensinou a ser uma pessoa pessimista e negativa. Eu tenho uma facilidade, meus irmãos, para ser pessimista e negativo. Muitas vezes eu estou diante de um desafio, até os pastores estão ali empurrando a gente para um desafio maior, e a minha cabeça diz assim: a natureza humana, que não consegue perceber o que o Espírito está fazendo. Muitas vezes você é desafiado pelo seu líder. Vamos lá, vem, participe do culto, participe, vamos estudar a Bíblia, vamos na Casa Luz. E aí o teu dia foi um dia que muita coisa deu errado, a tua carne, o teu ser está aflorado, e teus pensamentos estão enfecheados, cheio de pensamentos negativos, incredulidade. Está lá. E quem é que vai? Quem é que vai para uma igreja cheia de incredulidade na cabeça? Quem é que vai para um encontro maravilhoso como esse, onde a gente canta, aonde tem lenha, aonde tem fogo, sabe? O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Naturalmente nós não viemos. Naturalmente nós não temos vontade. Eu gosto. Ontem eu vi um filme, John Wick. E eu, claro, o filme ele tem umas coisas lá que a gente tem que saber, tem que comer o espinho e tirar, o peixe traz espinha, né? Mas eu gostei da definição do John Wick. O cara, ele foi trazer, né? Chamava ele de bicho-papão, né? Mas ele falava assim, ó: o John Wick é um homem persistente. O John Wick é um homem com forte força, com violenta força de vontade. Aquilo me chamou a atenção. Há no nosso ser a vontade, e muitas vezes essa vontade, ela é aplacada pela natureza humana. E aí você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de botar canções, você não tem vontade de ver ninguém. Tem uma hora da tua vida que, se você deixar, você não quer ver ninguém na tua frente, você quer sumir, desaparecer. Isso é um sinal que você está completamente controlado pela tua natureza pecadora, distante de Deus. A palavra que diz, olha o que diz aqui, ó:
Pois a mentalidade da natureza humana, versículo 7 desse capítulo que eu estou lendo, é sempre inimiga de Deus. A natureza humana, ela sempre vai ser inimiga de Deus, meu irmão. Então eu vou dizer uma coisa para você. Na tua cabecinha irracional, ela vai ser sempre inimiga de Deus. Sempre. Aí diz assim, ó: nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Pois aqueles que estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. E olhando isso aqui, eu falei, lascou, né? Estamos lascados. E agora? Como é que a gente pode resolver o nosso problema? Mas aí, o apóstolo Paulo aqui, ele botou um mais. Um mais aqui. Na outra versão tem, eu acho que tem mais, né? Não, ele não tem na outra versão também. Mas enfim, está dizendo aqui, ó. Vocês, porém, está aqui o porém. Uma conjunção de oposição. Oposição a tudo que foi falado antes. Sim, eu tenho uma natureza humana, tenho. Ela é inimiga de Deus, tem. Ela é inimiga de Deus. Ela não conhece a Deus? Não conhece. Ela tem dificuldade de se relacionar com Deus? Sim. Porém, olha lá. Olha o que diz aqui. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Amém, pastor? Mas tem uma situação aqui, tem um condicional. Se é que de fato o Espírito habita em vocês. A pergunta é: você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Eu faço essa pergunta pela terceira vez. Você tem o Espírito Santo? Eu falo pela quarta vez. Você tem o Espírito Santo dentro de você? A palavra de Deus, ela está indo em alguns aqui como uma marreta. Uma marreta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não suporta ver você distante dEle. Ele vai fazer de tudo para te encontrar. Ele é o mais interessado em te encontrar, em fazer de você um amigo dele, um filho. Ele é o mais interessado em mostrar para você que você é herdeiro, que você tem recursos que você não conhece, e ele quer te mostrar isso. Ele encontrou Abraão, e não foi Abraão que encontrou Deus, mas foi Deus que encontrou Abraão. Foi Deus que encontrou Moisés, não foi Moisés que encontrou Deus na sarça, foi a sarça que estava lá pegando fogo, e está lá Moisés andando, e de repente veio Deus se mostrando para ele. A Bíblia fala que Deus está à procura de cada um de nós, e Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe do que nós temos no nosso ser, que nos impede de conhecê-lo, de viver uma vida com Ele, e foi por causa disso que a missão Jesus precisava acontecer. Jesus veio para resolver esse problema. Agora, a palavra diz que nós estamos pelo novo e vivo caminho. Eu estou caminhando pelo novo e vivo caminho. Cantamos isso na semana passada. Porque a nossa caminhada agora é pelo novo e vivo caminho, onde agora estamos diante, podemos acessar com ousadia o trono da graça de Deus, podemos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, amigos do Espírito Santo. Mas eu quero pular um pouquinho aqui, e é aí que entra a situação. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Olha o que diz. 2 Coríntios 10. Pronto. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as obras da nossa luta, as armas, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas.
destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou ler numa outra versão. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Vamos lá. O que são as fortalezas do raciocínio humano? São paredes e muros do teu intelecto. É a vontade. A tua vontade, a vontade do homem. O teu intelecto, ele está cheio de paredes, de mentiras. Essas mentiras, elas foram criadas, estabelecidas, desde quando você nasceu. Quando você conheceu o mundo e a cultura da tua casa, da tua família, os ensinamentos, o que você entendia pelos seus pais, o que era certo a fazer, o que era errado a fazer, o que era mentira, o que era verdade, você foi aprendendo. E se você, por exemplo, cresceu num lar incrédulo, você é cheio de fortalezas da incredulidade. Se você nasceu num lar cheio de escassez, de falta, você tem na tua mente muitos gatilhos da mente relacionados à escassez, à falta. Se você, na tua família, teve problemas com espíritos malignos, por N situações que podem acontecer, problemas com relacionamento com cultismo, bruxaria, feitiçaria, na tua mente, na tua vida, há muitos acessos a demônios e você não sabe. Pode ser que você nem mais viva com seus pais, que você não está aqui, vindo à igreja, comparecendo a uma casa-luz, mas ainda assim a tua vida é cheia de portas abertas, e você não sabe, que te atormentam, que te atrapalham, que te paralisam, faz você nunca se sentir bem, sempre com uma insatisfação interior, sempre com uma tristeza que te persegue, sempre com pensamentos de negativos, pessimistas, mentirosos, porque está aqui, irmãos, está aqui, olha, fortalezas do raciocínio humano. Agora, o que eu preciso fazer? Por que isso existe na minha vida? Porque nós temos uma natureza humana. Mas o que eu quero enfatizar é o que tem em você através de Cristo Jesus, que é o poder do Espírito Santo, que faz com que você, pelo Espírito, destrua todas essas opiniões arrogantes. Você, pelo Espírito, você pode tomar cativo é dominar. Você pode dominar esses pensamentos, essa forma de agir, pelo Espírito Santo. Você crê nisso? E Paulo fala assim, olha, nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Então, dentro de você há essas opiniões, há essas filosofias que te impedem você de crescer em Deus, impede você de se desenvolver, impede você de estar submisso a alguém, ser um discípulo, caminhar junto com alguém. Não tem jeito, meus irmãos. Jesus, ele estabeleceu o reino dele, e o reino dele também além de ser uma família, o reino dele é hierárquico. Existem pessoas que estão acima de nós, e que nós devemos a eles honra e obediência. Essas pessoas são manifestação de Jesus na nossa vida. Você pode ter um encontro físico com Jesus, um encontro místico, mas eu tenho um encontro com Jesus toda segunda-feira, quando eu estou de frente com o meu pastor. Ele é a pessoa de Jesus na minha vida, meu pastor e minha pastora, os meus irmãos, meus pastores, os pastores que caminham junto comigo, vocês são manifestação de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você está vendo como é difícil? Você está vendo? É difícil acreditar nessas coisas, é difícil. Há algo dentro de nós que nos atrapalha, que nos distrai, meus irmãos, nos distrai. Sabe, eu vejo esses dias, o apóstolo Victor tem ensinado muito
nos cursos que ele tem dado. E eu trabalho com ele, e eu tenho acesso a essa informação. Existe hoje uma atividade demoníaca e maligna no mundo. Anjos, demônios, espíritos malignos que estão aí, sabe, fazendo de tudo para você ser uma pessoa incrédula, fazendo de tudo para injetar mentira em você, usando pessoas da sua família, do seu lado, do seu trabalho, para te atazanar, para te, sabe, oprimir, para te entristecer, para te desanimar, com palavras ásperas, sabe, com palavras pessimistas. Esses demônios estão usando políticos, homens que têm poder de estabelecer leis, para trazer uma confusão na economia, trazer problemas políticos. Vivemos hoje um caos político. E isso tudo tem um objetivo: paralisar você, entristecer você, deixar você pessimista, cabisbaixo, sem expectativa. E aí você não acredita mais em milagres, você não acredita mais no poder sobrenatural de Deus para fazer tudo acontecer na tua vida. Está dando errado para o meu irmão, está dando errado para o meu chefe, está dando errado na minha empresa, vai dar errado para mim. Falso conceito, fortaleza da mente. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, você está aprendendo uma coisa: existem sim essas fortalezas, mas existem também aquilo que Deus tem nos dado, que é poderoso em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Amém. Precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Precisamos estar vivendo uma vida que Paulo diz lá em Gálatas 5, uma vida no Espírito. Vamos lá, vamos caminhando. 39. Olha o que diz aqui. Gálatas capítulo 5, quero ir para esse próximo ponto. Eu falei com vocês sobre ser dominados pela natureza humana e controlados pelo Espírito. Depois eu fui para as fortalezas da mente e como nós podemos dominar pelo Espírito essas fortalezas na nossa vida. E nós temos também uma vida no Espírito. E eu gostaria de ler com vocês Gálatas 5, do 16 ao 25. Eu estou lendo bastante a Bíblia mesmo, porque eu quero que vocês possam ter esse contato com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, olha. Não vou ler tudo, mas vou ler uma parte, pelo menos. 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pronto, já tenho a resposta. Uma vida no Espírito faz com que eu não satisfaça a minha vida carnal, a minha natureza humana. Uma vida no Espírito é como se fosse uma grande britadeira espiritual. Sabe aquelas, é que eu não sei qual é o nome daquele guindaste que tem uma bola de ferro, que ele vai, e aquela bola, ela, pum, destrói prédios, que demole prédios, estruturas grandes. O Espírito Santo é exatamente isso. Ele vai com aquela bola de ferro do Espírito do fogo e pum, e bate nessas fortalezas da mente. Mas quando nós vivemos essa vida no Espírito, e eu vou dizer um pouquinho mais do que é viver uma vida no Espírito. Olha o que diz aqui, ó. Porque a carne luta contra o Espírito. 17. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha só. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí vem, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma vida na carne, sendo controlada pela carne, pelos desejos da carne, é isso aqui. E tem um destino: não herdará o reino dos céus.
Mas eu não quero fazer com que vocês aqui venham para um viés negativo, porque não é esse o objetivo dessa palavra. É mostrar a tua natureza real em Cristo. A tua natureza real que já venceu a natureza carnal, que é a tua natureza divina em Cristo Jesus pelo Espírito. Olha o que diz: mas o fruto do Espírito é. Então o fruto do Espírito é como se fosse uma bergamota, né? Pensa numa bergamota. Quando você descasca a bergamota, você tem vários gomos ali, né? Eu acho que é gomo que se diz, né? Você vai pegando cada gominho daquela ali, ó. Olha o que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E essa é a nossa tarefa. Aqueles que estão em Cristo precisam entender que nós precisamos crucificar a nossa carne. E quando nós estamos aqui, no meio de um culto desse, em que nós somos impelidos, nós somos provocados a nós nos movimentarmos, e eu quero fazer um parêntese, né? Esses dias eu ouvi de um irmão nosso, que a gente é conhecido como um bando de loucos, né? Um pessoal que pega as bandeiras, sai correndo, sai gritando, né? Faz um escarcéu, o escarcéu acho que é a palavra feia, né? Faz um tendel, porque a gente, sabe, entenda bem, meus irmãos, Deus nos chamou para esse movimento mesmo. Deus nos chamou para a gente começar a mudar a estrutura do nosso ser, e muito do que você se movimenta no seu corpo, você começa a se movimentar no teu espírito. Você sela as coisas espirituais na sua vida quando você começa a se movimentar, quando você começa a batalhar, quando você começa a pular, quando você começa a se mexer, você começa a ter uma interação com a vida no espírito e você nem está vendo. Os teus maiores níveis de libertação vai ser, sabe como? Na extravagância. Os maiores níveis de libertação de um filho de Deus é na extravagância. É quando ele não tem nada a perder. É quando ele não se importa com o irmãozinho do lado que está olhando assim, ó. Ih, tá doido, olha como ele está pulando igual doido. Sabe? São quando pessoas não estão importando mais com a necessidade de aprovação dos outros, mas a necessidade de aprovação do papai. Você entende isso? Você compreende isso? Eu sei que para alguns aqui está difícil, mas você pode transicionar nessa noite. Você pode transicionar, e eu não quero ser um chato aqui, sabe por quê? Não quero ser um chato. Ai, esse cara está chato falando, será que sou eu? Sabe de uma coisa? Jesus, Ele quer que você seja dinâmico. Jesus quer que você seja um homem de movimento. Olha, eu digo, na palavra de Deus está lá escrito, olha, o apóstolo Pedro, um homem iletrado, pescador, era até bem sucedido pela profissão, falava coisa que não deve, traiu Jesus. Pensa, um cara que só falava besteira, sanguíneo, impulsivo, mas a Bíblia fala que estavam todos reunidos num só lugar, e o Espírito veio, desceu, todos foram cheios do Espírito Santo, e aquele homem se levantou, pescadorzinho não, pequenininho não, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, e uma palavra que ele liberou, converteu mais de 3.000 pessoas, e ele se tornou o líder dos apóstolos. Isso é o poder que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, meu irmão, na minha vida, se você crer, se você lutar, se você exercer o conselho do apóstolo Paulo, crucificar a tua natureza carnal. Quando você começa a interagir com o Espírito, e começa a se movimentar, começa a declarar palavras, eu vou dizer mais à frente, algumas coisas que é uma vida no Espírito, porque as pessoas pensam, né, andar no Espírito, vida no Espírito é ficar lendo a Bíblia de 24 horas por dia, é cantar canções 24 horas por dia, e muitas vezes realmente no seu trabalho você não pode fazer isso, mas eu vou dar algumas dicas do que é uma vida no Espírito. Vida no Espírito é usar uma ferramenta que é muito poderosa e eficaz para ativar o seu homem espiritual. Quem pode me dizer o que é? Falar em línguas. Falar em línguas é hoje um tabu para muitos.
Sabe por quê? Perdão, estou falando até meio longe aqui, eu vou ficar um pouquinho mais perto aqui. É porque quando eu me empolgo, a minha voz fica um pouco aguda, né? Eu tenho que dar uma diminuída aqui. Falar em línguas é tão simples. Ser cheio do Espírito Santo é a coisa mais simples do mundo. Você precisa crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele. É o primeiro passo. 2, querer ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus nunca vai te dar algo que você não quer. Você precisa querer. Primeiro, salvação. Aceitar Jesus. 2, querer receber o poder do Espírito Santo. E 3, imposição de mãos. Quando um pastor, um líder, um homem de Deus com autoridade impõe as mãos sobre você e libera poder sobre você. A palavra de Deus ensina isso. É tão simples, mas é tão difícil ao mesmo tempo. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vejo pessoas em que eu mostro na palavra de Deus que elas podem fluir nessa ferramenta, nessa linguagem de oração. A Bíblia fala que o falar em línguas, você fala em mistérios a Deus, é uma comunicação entre você e o Pai, misteriosa, você não compreende, não há tradução, apenas interpretação, e você está se comunicando, você não sabe o que está acontecendo fisicamente, mas a Bíblia fala que o teu espírito, ele é edificado. Amém. Meu Deus do céu, eu te entendo, pastor. Eu entendo como quando o pastor Jabez está aqui igual uma marreta, está ali desenvolvendo a mensagem, e a gente fica assim, ó. A gente consegue perceber o pernilongo voando na nossa frente. Você entende por que o Espírito Santo quer provocar você nessa noite, para você romper na sua vida? Para você desfrutar de tudo que Ele te deu gratuitamente. Ele quer te transformar, meu irmão, minha irmã. Mas se você não se movimentar, você não vai receber nada de Deus. As pessoas que receberam níveis tremendos de milagres foram aquelas que foram até Jesus. Jesus estava andando, uma multidão cercando ele, impossível tocar em Jesus, mas uma mulher fraca, sem força, 18 anos menstruando sem parar, aquela mulher deu o jeito dela, aquela mulher, ela sangrando, não tinha mais dinheiro, meu irmão, já tinha gastado tudo com os médicos, mas ela pensou assim: se eu somente tocar na veste dele, eu serei curado. E ela deu o jeito dela, ela ia para trás, ia para um lado, ia para o outro, mas de repente ela vai, tocou, e a Bíblia fala, imediatamente, a hemorragia se estancou, e não apenas isso aconteceu, Jesus parou, e falou assim: alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim: mestre, você está doido? Olha quanta gente está ao seu redor aqui. Claro que o monte te tocou. Não, meu irmão, vou dizer uma coisa. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, dunamis, poder, movimento. Deus tinha aquela cura para aquela mulher. Deus planejou aquela cura. E ela deu o que ela tinha que dar, com tudo que ela tinha, sem ter força. Mas ela foi ao encontro de Jesus.
Chorei, babababababá. O falar em línguas é isso. Eu não estou entendendo, mas eu estou lá, no que, e eu estou movimentando o meu ser. Eu estou colocando a brasa, eu estou arrumando a brasa, e eu estou mexendo na brasa, e eu estou jogando fogo. Eu posso estar pessimista, eu posso estar doente, eu posso estar deprimido, eu posso estar ansioso, mas eu estou lá, e eu estou lutando. Deus te deu isso, mas você precisa crer. Você precisa querer, meu irmão. Você precisa se movimentar, meu irmão, minha irmã. Você precisa sair dessa vida passiva que não é agente do Espírito Santo. A vida passiva, quem é o que está por trás de uma vida passiva? Incrédula, parada, neutralizada. Só tem demônios no meio disso. Espíritos malignos. João capítulo 8 diz assim, ó: o inimigo de vocês veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida em quê? Abundância. Oração espiritual, falar em línguas. Isso é andar no Espírito. Mas tem mais. Andar no Espírito é a declaração da palavra. A declaração da palavra é a marreta espiritual para quebrar as fortalezas da mente. Aí você está lá falando, hoje não vai dar certo. Mas aí você usa a marreta. Na tua cabeça não vai dar certo. Mas você usa, tudo posso em Cristo que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalece o meu coração. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Mesmo que eu ande por vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A palavra de Deus, quando você verbaliza ela, meu irmão, ela é uma marreta para destruir muros de contenção do raciocínio da tua cabeça. Aleluia! Não me entenda mal, eu não estou nervoso. Na verdade, eu estou nervoso com os espíritos malignos que estão ainda resistindo, mas eles já caíram por terra. Espírito de profecia, espírito da unção, do poder, complete aquilo que o Senhor propôs nessa noite. Complete, Espírito Santo, vem. Vento impetuoso dos quatro cantos, comece a soprar nesse lugar. Shoya babaya bayoya so. Holy Spirit, Holy Spirit, Shoya gagaya sue. Espírito Santo, Espírito de Deus, sopre, sopre, sopre nesse lugar. Vem aí derrubar as fortalezas do raciocínio humano. As mentiras saem, a pobreza da mente sai, a incredulidade sai, 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 sai.
Aí estava lá Zaqueu, um ladrão, e ele ouviu que Jesus ia passar, e ele era um homem de estatura baixa, mas ele deu o jeito dele e subiu na árvore, porque ele queria ver Jesus. Um homem que roubou muitas pessoas. E Jesus, quando viu Zaqueu no alto da árvore, desce depressa, Zaqueu, porque convém hoje eu entrar e pousar na sua casa. Qual é o teu movimento, meu irmão? O que você está fazendo nessa noite? O que você está fazendo para você chamar a atenção de Jesus? O que você está fazendo para você crescer em fé, meu irmão, minha irmã? Você está olhando esse magrelo aqui, e muitas vezes não dando nada por ele. Eu não me importo, mas eu me importo é com a unção que está fluindo nesse lugar. Sabe, muitas vezes você fica olhando para homem, para se ele é bonito, se ele é feio, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é forte. Olhe a unção de Jesus. Olhe para Jesus. Ei! Ei, 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 ei! Eu creio numa estação nessa igreja que mudou completamente. Os nossos cultos não mais serão os mesmos. A palavra não vai ser mais a mesma. A unção, ela esticou. A unção expandiu, meu irmão. E Jesus não quer que você fique de fora disso. Jesus não quer que você seja um espectador, um coadjuvante. Jesus quer que você seja um principal. Jesus quer que você interaja e sinta e cheire e experimente o poder do Evangelho da paz. Eu quero só concluir aqui. Continue nessa. Andar no Espírito também é meditação. É quando eu participo de um culto como esse e começo a meditar na palavra. E essa palavra, ela vai ecoando no meu ser. E ela vai trazendo libertação e revelação para o meu ser. Então eu estou andando no Espírito quando eu medito na palavra. Quando eu medito naquilo que Jesus está soprando nos quatro ventos, na igreja, na vida, através da vida do meu líder, através da vida dos meus irmãos da igreja. Ele está soprando um vento de palavra, um vento de ensino, e eu estou meditando. Isso é andar no Espírito. Falei com vocês, oração espiritual, declaração da palavra, meditação, mas também tem a adoração. E haverá um dia em que as pessoas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A minha vida como adoração, como um sacrifício santo, reto e agradável a Deus, que é o meu culto racional, é o meu corpo. Quando eu esmurro o meu corpo para obedecer Jesus, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aprender a esmurrar o teu corpo. Esmurrar. Eu não quero ir lá para frente, mas eu vou lá para frente. Eu não quero pular, mas eu vou pular. E você começa a se movimentar. E você começa a se mexer. E você começa a declarar a palavra. E você começa a orar em línguas. Serginho, eu quero dizer algo para você. Eu estou aqui o tempo inteiro te vendo ali, e eu via que realmente tinha algo que estava te paralisando nesses dias.
você não é assim pela tua essência. E eu não estou aqui para te acusar e não te apontar nada, mas é como se tivesse um espírito maligno te prendendo os seus pés, para você receber algo de Deus para a sua vida. Pastor Diego, abraça ali o Serginho. Serginho, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, eu declaro que toda a fortaleza, que todo espírito maligno geracional, eu vejo que há um espírito geracional que quer te paralisar, que quer fazer de você um coitadinho, pequeno, mas você não é pequeno, você é grande, Jesus te fez grande. E nessa noite eu declaro, espírito geracional, na autoridade de Jesus, sai agora dele. Chore bababababaia. Mais um pouquinho. Adoração. Mas também tem a intercessão. É quando os meus lábios estão entoando, estão falando palavras de oração. Eu estou intercedendo pela minha vida, eu estou intercedendo pela minha família. Eu estou travando níveis de batalhas para romper, para crescer, para ser ativado. E a minha vida no Espírito, ela precisa da intercessão. Eu preciso interceder pelos meus irmãos, eu preciso interceder pela igreja, eu preciso interceder pelos meus pastores, pelos meus líderes, eu preciso interceder pela minha casa. E a intercessão faz parte de uma vida no Espírito. Cresça nisso. Eu estou sentindo algo aqui, que Deus está levantando nessa noite. Jesus está aquecendo o teu coração quando eu falei intercessão, porque você está sendo chamado para um nível maior de intercessão, de batalha, alto nível de batalha espiritual, de conhecimento das coisas profundas de Deus. Se coloque na brecha, se coloque na brecha, se coloque à disposição do Espírito para ser usado, com as suas palavras de intercessão, palavras espirituais. Mais um pouquinho. Oração espiritual, declaração da palavra, meditação, adoração, intercessão. Mas existe também uma outra vida no Espírito, que é o poder do corpo de Cristo. A vida em família, o corpo que cura o corpo, cujo cabeça é Cristo. Você precisa fazer parte da igreja, meu irmão, de corpo, alma e espírito. Não venha apenas como um figurante, faça parte de uma casa-luz. Tenha um mestre sobre você. Sabe o que significa discípulo no original? Discípulo no original é aquele que está completamente cheio da poeira das sandálias do seu mestre. Precisamos estar cheio da poeira das sandálias do nosso mestre. Sabe por quê? O nosso mestre, o nosso líder, nosso pastor está andando na nossa frente, e essa poeira faz com que a gente cresça. Essa poeira é a sabedoria de Deus. Essa poeira nos transforma. Essa poeira é amor. Se submeta. Se você tem problemas com seu pai, com a sua mãe, perdoe essas pessoas que estão te travando agora de você ser um discípulo. Muitas vezes você não consegue ser um discípulo. Por quê? Porque você está irado com seus pais. E eu quero ir para o último passo de uma vida no Espírito: o poder do perdão. É quando eu perdoo com todo o meu coração. E quando eu perdoo, eu vivo níveis de liberdade. Eu consigo viver uma vida no corpo, porque o meu irmão está ali cheio de defeito, a Rafa está aqui cheio de defeito, o Tiago está aqui também cheio de defeito, cheio de problema, mas o Espírito me une a ela, o Espírito me une ao pastor Diego, o Espírito me une ao pastor Jabez, o Espírito me une ao Júnior, ao Serginho, e eu começo a desenvolver uma família, uma vida em família. Jesus quer isso da gente, porque é na igreja que as maiores proporções de poder, de libertação, de vida acontecem, meu irmão e minha irmã. Então eu quero dizer para vocês
Sejam como crianças. Jesus falou assim, olha, aquele que não se fizer como criança não herdará o reino dos céus. Tenha um coração humilde, tenha um coração pronto a se arrepender. Se arrependa. Se nessa noite você está sentindo de Deus que você quer refazer a tua aliança com Ele, venha aqui na frente e faça uma aliança. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer agora renovar a tua aliança com Jesus hoje, nessa noite, renovar a tua aliança? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que você vai agora dar o melhor passo para a tua vida.